que ela tem de terras dá aproximadamente 6 vezes a cidade de São Paulo. E o Itaú tá ali bem, entregando 20 e poucos % de ROI. Acho que foi 25, né? É bizarro. Cara, isso é bizarro. E a melhor coisa que você faz quando você coloca uma boa empresa, um bom preço na carteira, é não tirar nunca mais. E deixa o tempo fazer o trabalho dele. Isso é uma foto. Aí você vai ver o filme e fala, pô, mas ela deu um pau no CD. Matematicamente foi ótimo, mas foi um péssimo negócio fazer a troca. Por quê? É que empresa boa você não vende. Algumas empresas implementaram o que eu chamo de barreira de saída. Eu vou te dar um exemplo que é super interessante que aconteceu nos últimos anos em relação aos bancos. Vamos pegar o caso do Itaú. O Itaú, ele pegou e não entrou nessa briga do varejão, do cliente de baixa renda. Onde que ele apostou e ele reforçou? No segmento de alta renda. Então ele reforçou o personalité, o private. Tanto é que hoje o Itaú, ele é o banco com maior alta renda do Brasil. Mas como é que ele segurou esses caras? A barreira de saída. Se eu tenho um banco onde eu ofereço para esse cara toda a vida dele, todas as possibilidades, e isso ele só consegue comigo através de relacionamento, dificilmente esse cara vai sair. Então, por exemplo, eu vou financiar meu carro, eu financiei com o Itaú, por exemplo. Eu vou financiar meu apartamento, eu financiei com o Itaú. Ah, eu preciso de um cartão. Opa, não, eu não preciso nem pedir, já chegou um Day One para mim, por exemplo. Então, os caras te amarram de tal forma que você fala assim, cara, eu vou realmente para um banco Inter, onde o cara tá me dando uma tag, eu não tenho relacionamento com esse cara, eu tô há 20 anos no Itaú. Então, o cara, dessa forma, esses bancões, eles começaram a amarrar o relacionamento que eles têm, oferecendo pelo conhecimento que eles já tinham do cliente, oferecendo uma vasta gama de produtos que consegue atender ele em todas as frentes da vida dele, das necessidades. Pra criar esse custo de troca, Pra criar esse custo de troca, porque fica completamente inviável. Você amarra o cara e ele não consegue sair. Porque hoje, banco, você vai pra qualquer um, vai pulando de galho em galho. Eu lembro dessa época que os bancos digitais iam dominar e tudo mais. Eles realmente cresceram muito, mas os bancões permaneceram rentáveis, né? E acho que isso tem a ver, avalio eu, não tenho certeza, com uma parcela da população brasileira desbancarizada. Então o mercado como um todo cresceu, né? E esses bancos realmente, poxa, o Banco Inter tá entregando ROI de 15, né? Entregava prejuízo há uns anos atrás, ROI bem razoável, o Nubank entrega 30%. E o Itaú tá ali bem, entregando 20 e poucos % de ROI. Acho que foi 25, né? 25 sobre uma base de patrimônio de mais de 200 bi. É bizarro. Cara, isso é bizarro. Como que você avalia essa questão de aspecto qualitativo de uma empresa ao investir? Assim, você tem uma lista de critérios? Como é que você faz? Como é que é o seu processo? Eu gosto de olhar quando o pau tava quebrando. Pandemia. O que estava acontecendo na pandemia? Nesse momento que tava tudo pegando fogo, quem é que estava distribuindo dividendos? Se mantendo fiel, firme e não estremecer o balanço no momento ruim. A Klabin não é uma baita empresa pagadora de dividendos e existe há mais de 120 e poucos anos à toa. É porque ela tem uma barreira de entrada fantástica e formidável. Nossa. A Vale não funciona ao tempo que funciona à toa. É porque ela tem uma baita de uma barreira. O Itaú, o Bradesco. Então eu acho que esse tipo de ensinamento a própria Unipar, né? A Unipar. Você tá muito bem defendido, total, né? Vai construir uma Unipar do zero. Só de licença ambiental a é 10 própria, anos. A Klabin hoje negocia abaixo do custo de reposição. Total. Porque a Klabin ela tem 910 mil hectares. Nem tudo isso é produtivo, mas assim, 910 mil hectares, eu fiz o cálculo, só para deixar mais ilustrativo, dá aproximadamente 1,3 milhão de campos de futebol padrão FIFA. Sensacional. E fora esses hectares, você ainda tem o mobilizado, né? Tem lá o Puma e tudo mais, todos os projetos. Nós visitamos lá, em loco. Nós fomos lá em Telêmaco. Olha só. Cara, e assim, olha que nós já visitamos bastante empresa, mas para mim é a empresa mais Conta impressionante. Dos funcionários da Klabin. Se a gente tivesse várias Klabins no Brasil, a gente estaria numa situação muito melhor. Que é impressionante a estrutura dos caras. Você tá falando de tamanho, se não me falha a memória, a parte florestal deles lá em Telêmaco é maior do que a cidade de São Paulo, cara. Sim. Bizarro. Então, assim, é um negócio monstruoso. Eu acho que o que ela tem de terras dá aproximadamente 6 vezes a cidade de São Paulo. 6 cidades de São Paulo. E essa cidade aqui é grande. Você pode recorrer também à crise de 2016, quando teve impeachment de Dilma Rousseff. É muito fluido na minha memória o ano de 2008, porque eu comprava empresas tipo a Eternit, que embora tivessem caído bastante, elas pagavam sempre dividendos. Então a Eternit pagava, a Unipar não pagava, mas o Banco do Brasil pagava, a Itaúsa pagava dividendos. E principalmente, eu tinha uma empresa que era a CPFE, se eu não me engano era a CPFE na época, que era muito estável. Enquanto estava todo mundo caindo, essa empresa estava subindo pra caramba, porque na verdade não afetava os negócios dela, o que estava acontecendo lá nos bancos americanos. Esse tipo de empresa, eu acho que a gente tem que valorizar muito na hora de ter uma carteira previdenciária. Por quê? Porque uma hora o bicho vai pegar. Uma hora as ações vão cair de maneira vertiginosa e do nada, e porque teve uma crise do outro lado do mundo que não necessariamente gere algum impacto dentro do nosso mercado. E quando a maré abaixa é que você vê quem tá nadando pelado. Você vê quem tá nadando pelado. Exato. Você vê quem é o cara que tá fazendo termo, que provavelmente vai quebrar no mercado de ações. Você vê o cara que tá lançando opções a descoberto, que é uma coisa terrível. Investir é muito mais, na minha visão, é 95% comportamento e 5% análise. Claro, o componente análise eu não tô tirando ele de linha totalmente, embora eu esteja falando que é 5%,
mas se você for parar para pensar bem, você consegue traçar um paralelo de empresas que há 30 anos geram valor acionista. Eu posso te falar, a Vale gera, a Petrobras gera, o Banco do Brasil gera, Itaúsa gera, posso falar várias, a Unipar gera, só que todas elas vão testar você, todas elas, 100% delas. Eu vou te falar, de todas essas, a Vale já testou, a Petrobras já testou, a Itaúsa já testou, todas elas Por muitos anos a Itaúsa, inclusive, perdeu do CDI. O pessoal ficava, mas a Itaúsa perde pro CDI. Poxa, uma baita de uma empresa. Exatamente. Aí você chega, isso é uma foto, aí você vai ver o filme, você fala, pô, mas ela deu um pau no CDI. O Banco do Brasil tá testando agora. Eu encaro algumas ações como lições de vida. A Itaúsa, pra mim, é uma delas. A Unipar é uma delas, a Itaúsa é uma delas. Eu sempre falo isso aí, o Jean tá cansado de ouvir isso aí, não aguenta mais ouvir, mas eu fui muito mais feliz com a Itaúsa ganhando menos do que a Unipar. Claro, testou menos a sua resiliência, digamos. Completamente. A Itaúsa, ela foi daquele, pagava dividendo bonitinho de 3 em 3 meses, bonificação, que ninguém leva em conta a bonificação, acha que é dinheiro do ar, né? Tá bom. E recompra também, que é uma remuneração acionista. Perfeito. E aí ela vai lá pouquinho, pingadinho, e você vai 20 anos. Eu seguro a Itaúsa, se eu não me engano, há mais de 20 anos na minha carteira. Quase certeza que eu seguro, 18 anos na carteira. A Unipar eu não consegui. É a sua ação mais longeva na carteira? Não, é Banco do Brasil. Mas assim, você segurar uma vida com Itaúsa foi muito mais tranquilo do que uma vida com Unipar. E eu acabei vendendo Unipar. E muito cedo? Eu comprei a Unipar a 68 centavos com o Barsi. Só que ela foi para 6,80 porque ela multiplicou por 10, ela teve um split de 1 para 10. Pagou um dividendo de 4,50 em 2016, foi para 58, 59 pau. Eu vendi e me arrependi amargamente. E você nunca mais comprou depois? Eu nunca mais comprei a Unipar, embora eu ache um bom negócio, embora eu acho que eu esteja em um bom preço, mas isso gerou sequelas. É muito fácil você falar assim, a melhor coisa é você nunca ser um arrependido no mercado, é você só olhar para frente. É muito bonito, eu acho lindo esse discurso, só olhar para frente. Se você não aprender com esses erros do passado, e não foram erros de análise, foram erros comportamentais. Porque você comprou uma empresa, no meu caso, você comprou uma empresa, você sabia que era boa, mas você roeu o osso por 10 anos. É só paulada. E depois disso ela começou assim, ela modificou completamente. Eu ia visitar a Unipar, cheguei a visitar a Unipar com o Barsi várias vezes. E você via a empresa mudando, mas você falava, puta, já ganhei demais aqui, eu tô pé da vida com essa empresa, eu vou sair dela. Isso foi uma das lições, teve muitas outras, mas que me fizeram crer que a melhor coisa que você faz quando você coloca uma boa empresa, um bom preço na carteira é não tirar nunca mais. Talvez essa seja a lição mais qualitativa que eu posso transmitir aqui em relação a boas ações pagadoras de dividendos. E deixa o tempo fazer o trabalho dele. Deixa, porque eu também comprei uma Vale já a R$10, a R$9 em 2016, em plena... Eu ia comprar apartamento, não, vou comprar Vale. Comprou tudo de Vale. Não, quando dobrar eu saio pra entrar numa Taesa, que é mais tranquila. Aí você sai a 24, a bicha vai pra 118, e paga 30 de dividendo. E a gente nem gosta de falar de venda. Hoje em dia a gente fala troca. O que é uma troca de uma empresa? A gente tem que ter os astros alinhados pra isso acontecer. Então é difícil. Você tem que ter uma empresa num patamar de preço muito esticado e uma empresa muito boa depreciada. Aí você faz essa venda e faz essa troca. A nossa conclusão, a experiência, é que a gente sempre arrepende. Eu vou te dar um exemplo sobre isso, tá? Alguns anos atrás, eu tinha BB Seguridade que eu cheguei a comprar na pandemia R$16. É sempre a mesma narrativa, né? Que o mundo vai acabar, vai ter que pagar sinistro o resto da vida. Então, assim, é sempre a mesma coisa, cara. Mas assim, então BB Seguridade, R$16, eu segurei ela durante muito tempo, passou... Eu acho que tava custando, sei lá, uns 30, 32, alguma coisa assim. E aí começou uma conversa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tava custando... Antes do split, tá? Ela tava custando em torno de uns 24, eu acho, 22, o que daria... 44, 48. Não, é Nada, menos. é por 2. Era como se fosse 11. Ah, perfeito, isso. É como se fosse 11, 12 reais na cotação de hoje. Então, assim, era muito barato naquela época. E aí você fazer um cálculo proporcional, falou, cara, eu já dobrei o que eu tinha de BB Seguridade. Já recebi um puta de um dividendo da empresa. Quando você olhava o valor que eu recebi de retorno total e o dividendo que ela ia pagar pra frente, então, sei lá, acho que era R$3,50 na época, e o Banco do Brasil, ele ia pagar a mesma coisa. Ele ia pagar R$3,50 também. Porque os caras já tinham falado no guidance. Aí, era um payout, eles estavam pagando os 45, era de 40, era 40, 45, né? Nessa época acho que era 40, tá? Mas eles deram, tinha o guidance, estava tudo escrito. E ninguém deu muita atenção pra isso. Tava só castigando a empresa, coisa política, como sempre, etc. Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar isso. Então eu vendi toda a minha BB Seguridade,
Verde por 32 lá e comprei o Banco do Brasil a 22. Isso me deu o quê? Me deu muito mais ações, e se o dividendo é pago em função do número de ações, eu tinha muito mais ações para receber aquele mesmo dividendo de 3,50 e ainda um potencial de valorização da ação. O desdobro é que o Banco do Brasil bateu 50 e tantos reais, 54 reais. Split. Depois veio o split, veio o dividendo de 3,50, bombou, ganhou e tal. Matematicamente foi ótimo, mas foi um péssimo negócio fazer a troca. Por quê? Porque a BB Seguridade continuou subindo, trazendo resultado, chegou a bater dividendo de 4,50. É que empresa boa você não vende. Não faz sentido você vender empresa boa. Tem uma empresa que eu recomendei aqui em janeiro, que é sensacional. Eu acho que não é o perfil de vocês, porque ela não paga dividendo. Ela pagou dividendo uma vez na história. E agora com a guerra ela se beneficiou bastante por conta do preço do petróleo. E eu falei para meus assinantes, gente, sim, o pessoal falando, vamos, hora de vender, porque o preço vai cair, o petróleo vai cair, vai cair. Gente, só segurem e sejam felizes, porque essa empresa ela não depende necessariamente desse preço de petróleo alto para gerar um volume expressivo de caixa, que ela tem um custo de extração mais baixo. Por exemplo, você já deve ter investido em Vale, né? Se você investir em Vale... de Vale e Bradespar. Então, perfeito, uma empresa de commodity. Né? Aí, muitos value investors, ou que se dizem, né, falam, não, commodity, né, não é tão previsível e tudo mais. Mas assim, você tá posicionada numa produtora de baixo custo, no tempo de baixa dessa commodity, ela não precisa fazer hedge para proteger a sua produção. E no preço de alta, ela consegue se beneficiar de uma alavancagem operacional expressiva, né? Então, eu concordo com vocês, acho que o investidor ele tem que pensar naquelas empresas que ele pode sentar por 5, 10, sendo realista, tá? Para nós mais, sim, sim. Né? Mas sendo realista para o investidor ficar pelo menos 5 anos, né? E teve um investidor aqui que eu recomendei essa empresa, ele ganhou, ele falou assim, já vou sacar, vou pagar um jantar para minha esposa. Eu falei, não, cara, só começou, só Pessoal muito ansioso. Pessoal muito ansioso. Ele fez 12% com a ação, gente. Não pegou no início do trem, né? Mas qual a empresa? É a Prio. Prio, né? Eu sou mais velho investor que nem vocês, mas teve essa tese lá, quero estar exposto ao petróleo. E aí eu fui escolher meu cavalo, né? Nós temos 4 aqui. Tem a Prio, tem a Petrobras, tem a Brava e a Petro Recôncavo. A Brava tem uma questão ali de governança histórica que não me agrada tanto. A Petro Recôncavo não me brilhou os olhos em termos de produção e tudo mais, crescimento. A Petrobras é ótima, baita de uma empresa. Custo, lifting cost baixíssimo. Pré-sal, 6, 7, 8 dólares o barril. Incrível. Mas estatal, né? Tem um ano de eleição, não quero incomodar. Aí eu vi a Prio. E aí foi um bom call, assim. Tá dando alegrias e pra mim acho que ainda vai dar mais. A questão é se, vamos supor, você comprou a Vale, é uma das maiores produtoras do mundo. Você tem a Vale, a BHP, Rio Tinto. Elas são praticamente monopolistas. É um oligopólio ali. É um oligopólio, exatamente. Então, deu tudo errado, cara, vai todo mundo quebrar e eles vão lá se segurar. Eles vão ser um negócio menos bom, digamos assim. E quando a maré melhorar, eles vão ser negócios absurdamente bons. Porque eles basicamente têm a Vale tem o melhor minério de ferro do planeta. A qualidade. A qualidade não tem outro lugar. Caixa baixo que consegue competir com um frete muito mais caro, porque os australianos estão lá próximos. É uma empresa. A pessoa que comprou uma Vale em 2016, por exemplo, não aguentou segurar. A pessoa que tinha Vale de 2010, 2016 vendeu. Eu não conheço uma que não vendeu. Porque é o desastre de Mariana, que foi lamentável. Quem é que aguentaria ver uma empresa que chegou naquela época a 60, 70 reais indo para 10, 8 reais? Esse tipo de empresa não é para o investidor iniciante. É uma belíssima pagadora de dividendos. Muito provavelmente nos próximos 10, 20 anos, quem carregar vai se dar muito bem, muito provavelmente. Tem muita gente que não aguenta, porque ela pode ficar sem pagar de dividendo em algum momento. Ela pode baixar bruscamente os dividendos, porque a gente não tem controle sobre o principal produto dela. E não pagar dividendo é 4, 6, 5, 6% de yield, o que é razoável. Pra caramba. Eu comprei ela em 2008, ela dobrou, ela triplicou o preço, eu vendi. Eu comprei ela em 2012, ela triplicou o preço, eu vendi. Eu comprei em 2016, ela multiplicou por 2 e pouco o preço, eu vendi. Aí eu fiz um estudo e fiz assim, se eu tivesse parado quieto na Vale e não fizesse nada daquela época até hoje, eu teria tido muito mais dinheiro do que eu fiz quando eu fiquei fazendo essas trocas imensas. Então, uma baita lição. Eu comprei Prio em 2018, fiz um baita dinheiro. Se eu tivesse segurado, gente... É isso. Gente. Porque o Brasil funciona bem apesar da política. O Brasil que eu digo são as boas empresas pagadoras de dividendos.